tarde, irmãos. Boa tarde a todos. Estamos nos preparando para uma nova conversa acerca do Evangelho de Jesus, acerca dessa doutrina, que é a doutrina dos Espíritos, o Consolador prometido pelo Mestre. E vamos nos preparando para iniciarmos o nosso estudo às 18 horas, aqui para o GECAL, né, o Grupo Espírita Caminho da Luz, de Itaipuaçu, Maricá, Rio de Janeiro, e na certeza de que estaremos sempre amparados pelos benfeitores do GECAL, de das casas que se unem ao GECAL para unirmos-nos sempre no propósito de, estudando o Evangelho, estarmos envolvidos na tarefa do exercício desse Evangelho, né? Que Jesus nos abençoe. Mas o seu estímulo, a sua fala para as lideranças espíritas. Nós queremos abraçá-lo. Aqui estamos prontos para iniciar a nossa tarefa daqui a pouco, e sempre solicitando aos irmãos um pouquinho de paciência, porque essa história de ficar envolvido nessa tecnologia nem sempre é tão fácil não, mas a gente vai em frente, vai insistindo na possibilidade do aprendizado, para que a gente possa também dividir, né, com os irmãos, com os amigos, aquilo que nos for possível, né, de entendimento. Mas a gente vai indo, devagarzinho a gente vai chegando lá, sempre com a proposta sincera de nós divulgarmos o Evangelho de Jesus. Eu gosto sempre de lembrar a frase de Emmanuel, quando ele nos diz que num texto, né, não a frase específica, mas num texto, Emmanuel coloca para nós que a maior caridade que podemos fazer com a doutrina espírita é a sua divulgação. Então vamos fazendo a nossa parte, né, a parte que nos cabe, para que a gente possa realmente colaborar naquilo que Emmanuel nos propõe. Vamos lá, devagarzinho a gente vai se ajustando aqui no trabalho e na divulgação do Evangelho, como é a proposta, né? Nós vamos... O estudo de hoje, ele tem como título Persiste e Segue, é do livro Fonte Viva, uma mensagem ditada pelo nosso benfeitor Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier, e ela está no livro, como eu falei, Fonte Viva, na lição número 99. Mas, como página inicial, nós vamos ler também do Fonte Viva, só um momentinho que eu estou aqui aprendendo esse trem aqui. Eu vou aprender, rapaz, eu sou persistente. Vamos ver, acho que agora está tudo organizado. Bom, 18 horas é o início do nosso estudo, da nossa palestra, para o Grupo Espírita Caminho da Luz, da cidade de Maricá, no bairro de Itaipuaçu, a região litorânea aqui do Rio de Janeiro, muito linda, por sinal. Quem não conhece,
Eu faço aqui, como se fosse morador da cidade, um convite a conhecer, que é muito bonita, o bairro de Itaipuaçu, a cidade de Maricá. E hoje nós vamos estudar uma página do livro Fonte Viva, no capítulo 99, Persiste e Segue. Mas como preparação para a nossa palestra de hoje, eu trouxe também do livro Fonte Viva uma página que Emmanuel comenta o mesmo capítulo e o mesmo versículo da carta de Paulo aos Hebreus, mas só que Emmanuel nos dá uma outra visão. Então, a página diz assim, capítulo 52 do Fonte Viva: servir e marchar. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Palavra de Paulo aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 12. E Emmanuel comenta para nós: se é difícil a produção de fruto sadio na lavoura comum, para que não falte o pão do corpo aos celeiros do mundo, é quase sacrificial o serviço de aquisição dos valores espirituais que significam o alimento vivo e imperecível da alma. Planta-se a semente da boa vontade, mas obstáculos mil lhe prejudicam a germinação e o crescimento. É a aluvião de futilidades da vida inferior, a invasão de vermes simbolizados nos aborrecimentos de toda sorte. A lama da inveja e do despeito, as trovoadas da incompreensão, os granizos da maldade, os detritos da calúnia, a canícula da irresponsabilidade, o frio da indiferença, a secura do desentendimento, o escarracho da ignorância, as nuvens de preocupações, a poeira do desencanto. Todas as forças imponderáveis da experiência humana como se conjugam contra aquele que deseja avançar no roteiro do bem. Enquanto não alcançarmos a herança divina a que somos destinados, qualquer descida será sempre fácil. A elevação, porém, é obra de suor, persistência e sacrifício. Não recues diante da luta, se realmente já podes interessar o coração nos climas superiores da vida. Não obstante, defrontado por toda espécie de dificuldade, segue para frente, oferecendo ao serviço da perfeição quanto possuas de nobre, belo e útil. Recorda o conselho de Paulo e não te imobilizes. Movimenta as mãos cansadas para o trabalho e ergue os joelhos desconjuntados, na certeza de que para a obtenção da melhor parte da vida é preciso servir e marchar incessantemente. Vamos então para a nossa prece de início da nossa tarefa da tarde e noite de hoje, buscando sempre o coração amoroso do Divino Mestre Jesus, esse Senhor que estende as mãos amorosas sobre toda a humanidade, na certeza de que um dia, lá no avantajado dos séculos, possamos compreender o quanto o Mestre nos ama e deseja encaminhar-nos para a felicidade, que é a consciência tranquila na prática do bem, do amor e da caridade fraterna. Permita, Senhor Jesus, que todos nós, irmanados ao GECAL, ao Grupo Espírita Caminho da Luz. E o caminho da luz, Senhor, é o teu evangelho, não nas palavras tão fáceis de saírem dos nossos lábios, mas as nossas ações íntimas do amor, da caridade, da benevolência, do dever, da abnegação e do devotamento. Inspira-nos, Jesus, inspira-nos para que possamos utilizar os teus ensinamentos e os teus exemplos como roteiro da nossa caminhada. Permita que os benfeitores dessa casa amiga, dessa casa de amor e luz, possa estar com seus olhares e suas mãos boníssimas sobre nós, para que consigamos, Senhor, discernir os pontos de estudo da noite de hoje, trazido a lume pela mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier, através das orientações do nosso benfeitor Emmanuel. Ser conosco, Jesus, abençoando-nos hoje e sempre, com as graças de Deus. Bom, meus irmãos, graças a Deus, eu esqueci de falar no início, desculpa,
mas eu sou do Centro Espírita Casa do Caminho Chico Xavier, aqui no bairro de Jacarepaguá, aqui na freguesia, e é uma casa muito novinha ainda, né? Nós estamos com 5 anos e meio de fundação, mas rogando sempre a Jesus que as possibilidades do trabalho no bem floresça sempre em todas as casas, em todos os lares, em todos os templos aonde o Evangelho de Jesus é ensinado através do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, hoje nós vamos trazer o tema do livro Fonte Viva, capítulo 99, como falei no início, a lição Persiste e Segue. E a exemplo do que falamos como página inicial, também trata da mesma mensagem na carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 12, onde está anotado assim: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Eu gostaria de solicitar a permissão dos irmãos que, à medida que a gente fosse lendo, fosse parando para fazer alguns comentários, porque cada página de Emmanuel, no que nós convencionamos chamar de Pentateuco Emanuelino, né, que são os livros que Emmanuel ditou através da mediunidade de Chico Xavier, né, composto pelo livro Fonte Viva, que é a série Fonte Viva, o primeiro livro que encabeça, né, o Caminho, Verdade e Vida, Palavras de Vida Eterna, Ceifa de Luz e Pão Nosso. São 5 livros que Emmanuel ditou, aonde ele comenta a maior parte do Evangelho de Jesus, sendo considerado Emmanuel pela comunidade cristã espírita como o maior exegeta, o maior estudioso das passagens do Evangelho que nós temos conhecimento pelo tamanho da sua produção literária. Eu gosto sempre de lembrar que a Federação Espírita Brasileira organizou uma série de livros intitulado O Evangelho interpretado por Emmanuel. São 7 volumes, onde Emmanuel comenta os 4 evangelhos, Atos dos Apóstolos, as cartas apostólicas, e as cartas de Paulo e Apocalipse. São 7 volumes de uma obra monumental, onde o Evangelho é entendido, trazendo ao entendimento por Emmanuel de uma forma extremamente simplificada e rica. E aqui, claro, não poderia ser diferente. Nós vamos ler aqui a página que Emmanuel grafou, a segunda página que ele grafou acerca desse mesmo citação de Paulo aos Hebreus, onde diz que, portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Palavras de Paulo aos Hebreus, capítulo 12, versículo 12. E Emmanuel fala assim para a gente: o lavrador desatento quase sempre escuta as sugestões do cansaço, interrompe o serviço em razão da tempestade, e a inundação lhe rouba a obra começada e lhe aniquila a coragem incipiente. Descanse em virtude dos calos que a enxada lhe ofereceu, e os vermes se incumbem de anular-lhe o serviço. As páginas de Emmanuel, traçando a exemplo do que o mestre nos fala, ele sempre vem trazendo exemplos práticos e de fácil identificação e assimilação. Quando ele fala do lavrador, evidentemente que nós ainda não mais necessitamos, nós das áreas urbanas, não necessitamos mais do trato direto com a terra para a retirada do nosso alimento, mas ainda temos conhecimento que essa prática é de extrema necessidade para toda a sociedade. Mas imaginemos que o lavrador, né, aquele homem do campo, ele chega e fala assim: poxa, hoje eu estou cansado, eu não vou cultivar nada não vou plantar nada não vou plantar não, estou cansado, eu vou deitar aqui na minha rede, na minha cama e vou ficar esperando o tempo passar. Eu não vou ficar não vou trabalhar mesmo, está um sol de rachar, ou está chovendo muito, ou está frio, ou está muito quente, não vou ficar aqui. Imagina se todos os lavradores tomassem essa decisão, todo homem de campo tomasse essa decisão, desde
das culturas, das lavouras domésticas até os grandes latifundiários da agronomia brasileira. Imagina o desespero que ficaria para todos nós, uma vez que não teríamos aquilo que colocar à mesa, embora tivéssemos dinheiro, mas não teríamos o que comprar. Então, Emmanuel traz esse exemplo de uma facilidade de assimilação muito grande. E ele fala, né, que, poxa, quem já conviveu com os irmãos que vivem da lida diária da terra, não tem mão fininha, igual de Evaldo, não. Não, tem mão, é mão calosa, grosseira mesmo, que quando você pega na mão do indivíduo, você sente a aspereza do trabalho que ele desempenha de sol a sol, chuva a chuva, para que ele possa produzir para tanto se alimentar quanto também sobreviver, não é? E aí continua Emmanuel, levanta as mãos no princípio, mas não sabe tornar a levantá-las na continuidade da tarefa e perde a colheita. O que ele fala aqui? Levanta as mãos no princípio. Muitas das vezes iniciamos o nosso dia com uma prece, rogando ao alto, rogando a Deus as bênçãos para que possamos desempenhar as tarefas que virão no decorrer do dia. Mas quando o dia avança, nós não levantamos novamente a mão para a execução das tarefas que nos comprometemos ao despertar de manhã e na nossa prece individual, pedimos à espiritualidade superior que nos assista na nossa tarefa. Fazemos de manhã e achamos que durante o dia tudo tem que cair de graça no nosso colo, sem nenhum esforço de nossa parte. Continua. O viajor, por sua vez, quando invigilante, não sabe chegar convenientemente ao termo da jornada. Queixa-se da canícula, aquele sol forte, né? E adormece na penumbra de ilusórios abrigos onde inesperados perigos o surpreendem. Olha que formosura de proposta que Emmanuel nos traz, né? Nós, ao reclamarmos das dificuldades do nosso dia, que a vida nos oferece, nós nos acomodamos em ilusórios abrigos, ou seja, naquela situação, não, mas eu também sou filho de Deus, eu tenho direito a descansar, eu tenho direito a isso e aquilo, e como é que vai ser? Se eu não amar a mim mesmo, como é que eu vou amar o próximo? A gente tem a frase certa na ponta da língua, mas não exercemos dessa forma. E aí nos colocamos na possibilidade de sermos surpreendidos por perigos inesperados. Quais são os perigos inesperados? A insistência da inércia, de nós não querermos fazer nada diante das dificuldades que enfrentamos no nosso dia a dia. E ele continua, de outras vezes salienta a importância dos pés ensanguentados e deita-se às margens da senda, transformando-se em mendigo comum. Olha o que Emmanuel nos alerta. Eu acredito que Emmanuel está falando isso para o Evaldo. Tá bom, gente? E eu estou aqui distanciado do egoísmo, dividindo com vocês essas reflexões da mensagem do nosso benfeitor, né, Emmanuel. Quando ele fala assim, de outras vezes salienta a importância dos pés ensanguentados, as dificuldades que eu enfrento na minha vida, com dores, ou com aborrecimentos, ou com escassez de recursos, sejam materiais ou mesmo morais, eu coloco-me sempre às margens da estrada, pedindo insistentemente que o outro me ajude, que o outro me ampare, que o outro me solucione as dificuldades, e eu me torno, então, mendigo comum. Ou seja, eu me torno um peso para o grupo que eu estou inserido, seja familiar, seja um grupo de trabalho, seja um grupo religioso. Eu me torno um peso, porque embora eu possa produzir algo de satisfatório, eu prefiro ficar reclamando. Eu acho mais fácil ficar resmungando que a vida está difícil, que as coisas estão complicadas e que o calor está muito forte. Essa pandemia agora não deixa eu fazer mais nada por ninguém.
mas eu quero sempre que alguém faça por mim permanentemente. Então nós temos que tomar cuidado com esses momentos em que nós passamos pelas nossas dificuldades, para que nós também saibamos servir ao próximo, mesmo diante das nossas dores, das nossas dificuldades. Nós somos alertados por isso, por Paulo, quando ele, nesse texto da carta aos Hebreus, que não é pelo fato de nós termos as mãos cansadas e os joelhos conjuntados que temos direito de ficar resmungando pelo canto, não. Eu lembro que na minha juventude, eu visitando o hospital de Curupaiti, aqui em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, um hospital que trata de hanseníase. Até hoje é assim, existe esse hospital. E nós íamos num grupo da minha casa de origem, a União Espírita Beneficente Jesus, Maria e José, nós íamos lá sempre no segundo domingo do mês para essas visitas. E em Curupaiti tem o Centro Espírita Filhos de Deus. À época, o presidente da casa era o nosso irmão Amazonas Hércules. Amazonas Hércules era um irmão de origem lá do estado de Manaus, tinha 1,94 m de altura, uma gargalhada contagiante e estrondosa. A gente costumava dizer que quando o Amazonas dava aquela gargalhada gostosa dele, você lá a 1 quilômetro de distância escutava a gargalhada do Amazonas. Já no plano espiritual, o espírito que se libertou de inúmeras dificuldades pela forma como ele encarou a hanseníase, não como punição de Deus, mas oportunidade de obediência e resignação. E sempre que a gente chegava lá, o Amazonas falava com o coordenador do nosso trabalho, indicando alguns irmãos que necessitariam de uma presença, de um auxílio, em alguns casos de um passe magnético, para auxiliar o irmão naquele momento difícil que ele estava passando. E ele sempre, no final da nossa visita, da nossa tarefa, ele recomendava nós irmos no pavilhão do nosso irmão Frederico. E nós apelidamos carinhosamente Frederico de caixinha de fósforo, porque em função da dificuldade da hanseníase, ele teve o corpo atrofiado, teve os pés amputados, uma das mãos ele era muito atrofiada, ele não abria a mão, não movimentava muito pouco, já não enxergava mais, falava com muita dificuldade, também ouvia com muita dificuldade. Para falar com o Frederico, você tinha que praticamente gritar no ouvido dele, e ele, com aquela voz bem fraquinha, você tinha que colar o ouvido na boca de Frederico para ele falar. Mas o Frederico, nós chegávamos lá, era uma coisa tão irradiante, tão envolvente, que ele falava para o Fernando, que era o seu companheiro lá de enfermaria, Fernando também atingido pela hanseníase, sem os 2 pés. Fernando ficava sentado na cama tocando violão, ele gostava muito, e tinha uma voz muito, muito harmoniosa. E o Frederico falava assim: Fernando, canta, Fernando, canta que os pupilos de Isaac chegaram. Isaac era o fundador da nossa casa, é o fundador da nossa casa. E ninguém falou para Frederico que o nome dele era Isaac, mas Frederico, com uma vidência e uma mediunidade bastante acentuada, ele sabia tudo que a gente até pensava. Era muito complicado conversar com o Frederico, porque não dava para disfarçar nada, não. Na época eu fumava. E chegando perto dele, o Frederico falou assim para mim: ah, meu irmão, você sabe, né, que o médium, quando puder, quando for possível, deve se afastar do tabagismo. Olha, gente, me deu uma vergonha tão grande, mas nem assim adiantou, porque eu ainda demorei muitos anos para parar de fumar. Mas Frederico, ele contagiava a gente de alegria diante de um sofrimento que ele passava. Então ele exercia isso aqui que Paulo fala, que em relação a mãos cansadas e joelhos desconjuntados. E Emmanuel nos propõe isso: o trabalho no bem para que não nos tornemos mendigo comum. Ou seja, que nós não participemos das nossas atividades dentro da casa espírita na condição de pedintes contumazes. Uma coisa que eu sinto arrepio quando eu ouço alguém falar em prece: ah, somos eternos pedintes. Não, Deus não nos criou para sermos eternos pedintes. Deus nos criou para que sejamos eternamente felizes.
A condição de pedinte, ela é uma condição provisória. A partir do momento que o evangelho penetra no meu coração, eu vejo a possibilidade de servir, de atender o meu próximo e não de ficar apenas pedindo como um mendigo comum, como Emmanuel coloca aqui. Eu não uso essa frase como eternos pedintes que somos, porque eu não quero me colocar assim, não quero, e sei que não é esse o objetivo de Jesus para a minha vida. O objetivo de Jesus é, a partir do momento que a compreensão das suas palavras e dos seus exemplos penetre no meu coração, eu comece a tomar a atitude de servir ao próximo, independente da minha condição, independente de estar com mãos cansadas e de joelhos desconjuntados. Continua aqui, Emmanuel. Usa os joelhos sadios, não dispondo, todavia, a mobilizá-los quando desconjuntados e feridos, e perde a alegria de alcançar a meta na ocasião prevista. O que o mundo está falando para a gente? Que quando a gente, sabe aquele ditado bem mineiro, bem interiorano, que fala assim, barriga cheia, goiaba tem bicho? Emmanuel está falando isso para a gente numa linguagem mais bonita, né? Que ele está falando assim, quando você está tudo bem, você não tem dificuldade nenhuma no seu dia a dia, aí você até faz as atividades que lhe são pertinentes. Mas, é claro, escolhendo essa ou aquela atitude, porque também não sou de ferro. Mas bastou uma dificuldade entrar na minha vida que eu me estagno dentro de casa dizendo que não tem condições de fazer nada. E nós aprendemos no Evangelho de Jesus, né, no ditado também popular, que ninguém é tão rico que não precise de nada e nem tem tão pobre que não tenha nada para dar. Então não vai ser pelas minhas dificuldades, seja elas orgânicas, ou morais, ou espirituais, que eu justificarei a minha inércia. Eu não vou conseguir justificar. Mesmo que eu tenha as dificuldades que me surgirem como vicissitudes da vida física, eu tenho que estar a postos para o trabalho no bem. Porque não vemos isso em tantos benfeitores que passaram pela jornada. Nós vemos na figura de Francisco Cândido Xavier, que passando por diversas dificuldades físicas, né, de cirurgia, mas não deixou de cumprir a tarefa que lhe competia na divulgação da doutrina espírita através do livro. Todos nós temos nosso compromisso, a nossa responsabilidade, e não é para que ficar esperando, quando eu estiver bem eu vou. Quando eu tiver resolvido esse problema, eu apareço lá na casa para fazer alguma coisa, nada disso. Emmanuel fala para a gente, numa mensagem, eu não lembro, vocês me perdoem, mas não lembro a obra, ele diz assim, vencido um obstáculo, reúna forças para o próximo. Ou seja, nós vamos ter sempre dificuldades no transcorrer da nossa existência, porque caso os irmãos não saibam, eu vou dar uma notícia em primeira mão. Nós estamos num plano de prova e expiação. E um plano de prova e expiação, como está lá, tanto no Evangelho segundo o Espiritismo como no Deuteronômio, a felicidade não é deste mundo. Então não dá para esperar eu ficar bem para fazer algo de útil para o meu próximo. Não dá. Eu tenho que fazer algo de útil para o meu próximo na condição que eu esteja. Nem que seja com uma prece. Porque certa vez Chico, refletindo, já no final da sua jornada física, ele refletindo mentalmente sobre as suas dificuldades, e Emmanuel surgiu para ele, e Emmanuel, o Chico sempre se refere a Emmanuel, quando Emmanuel surgia para ele, Emmanuel falava assim, o que há? O que você está fazendo aí? Aí Chico falou, seu Emmanuel, eu não sirvo para mais nada. Eu estou ouvindo muito mal, as pessoas têm que gritar no meu ouvido. Estou falando tão fraco que quase que a pessoa tem que botar a orelha dentro da minha boca. Já não enxergo mais. Não aguento nem o peso de um lápis para grafar uma mensagem que seja de conforto para ninguém. Eu não sirvo para mais nada, seu Emmanuel. Aí Emmanuel corrigiu ele. Não diga isso. Porque enquanto você puder fazer uma prece por alguém que esteja sofrendo, você tem grande utilidade diante da seara de Jesus. Uma prece, gente. Uma prece que a gente faça por aquele que está sofrendo, por alguém que está numa dificuldade, pelos os irmãos que optaram pelo caminho enganoso do suicídio,
criminoso que ainda não foi sequer descoberto pelas as autoridades, uma prece que nós fizermos para aquele que necessita, nós seremos de grande valia, de grande utilidade para a espiritualidade superior. Então não é esperar ficar com o joelho já saradão, bonitão, para começar o trabalho, não. É, apesar de não estar com o joelho bom, mesmo assim, trabalhar no bem, servir ao próximo. E aí Emmanuel continua com a gente. Assim acontece conosco na jornada espiritual. A coisa agora ficou mais complicada para a gente. A luta é o meio, o aprimoramento é o fim. A luta é o meio. A forma que o Senhor Deus nos proporciona a possibilidade de progredir é com as dificuldades, é com as dores, é com os problemas, é com aquela intranquilidade em função de uma atitude indevida que tomamos no ontem e se reflete no hoje. Então, a luta é o meio, o aprimoramento, aquilo que eu vou tirar da lição que eu estou passando, a dificuldade que eu estou passando, que eu vou me aprimorar, esse é o nosso objetivo. Então, é o fim, é para onde nós caminharemos. E lembrando de Emmanuel novamente, eu gosto muito das obras de Emmanuel, porque me esclarecem muito. Então eu guardo com muita facilidade alguns ensinamentos, mas peco por não lembrar da fonte, né? Mas eu vou melhorar isso, com as graças de Deus eu vou melhorar. E Emmanuel fala o seguinte, todo cristão, se eu não me engano está em Caminho, Verdade e Vida, todo cristão, lembrei agora do Miguel Labolida, o meu irmão, ele diz o seguinte, quando ele cita um livro, ele fala assim, eu não lembro qual é o capítulo, mas lê o livro todo que você vai achar essa frase lá, com certeza. E Emmanuel fala assim, todo cristão sabe que no final da sua jornada tem uma cruz. O exemplo é Jesus. O exemplo é Jesus. No final da jornada dele terrena, lá no Gólgota, né, no Morro da Caveira, o que tinha lá? Um trono enfeitado de ouro, né, cheio de pessoas para poder saudar a chegada dele lá no alto do Gólgota, negativo. Foi um madeiro. Então, todos nós temos que ter como objetivo, no final da nossa jornada, a doação máxima de amor como Jesus nos deu, quando ele fala, Pai, perdoa-os, pois não sabem o que fazem. Cada um de nós não pode esperar, que muitas das vezes fala assim, não, eu já estou chegando na velhice, né, na terceira idade, eu estou bem longe disso, graças a Deus. Né? Mas chegar na velhice, na terceira idade, brincadeira, gente, eu convivo muito bem com a minha idade. Eu tenho vou fazer 63 anos, graças a Deus, tenho dificuldade nenhuma com isso, não. Cabelo branco aqui é real, não é pintado, não. Não é pintado. Sou vovô, né? A Marisa também é a vovó, mas a Marisa não tem cabelo branco, não. Eu tenho. Mas muitos de nós achamos que quando chegarmos na velhice, nós temos que ter tranquilidade, paz de espírito, não temos que ter preocupações com nada, de preferência uma aposentadoria show de bola que dê para poder pagar o plano de saúde e a farmácia, entende? E não tem nenhum acordo disso assinado em cartório, não, gente. As nossas dificuldades, elas vão se apresentando de acordo com o momento que a gente está exercitando na atual existência. Por isso que Paulo de Tarso fala na carta aos Coríntios, quando eu era criança, comia, me alimentava como criança. Hoje eu sou adulto, não posso mais comer o que a criança comia. Então, nós tivemos diversas fases da nossa existência, dificuldades de acordo com a nossa possibilidade de resolução. E quando chegamos na velhice, nós já temos uma experiência de trato com as coisas difíceis que já passamos e que nos deveria dar o suporte necessário para enfrentar as dificuldades da velhice, nos aprimorando na possibilidade de aprendizagem que nós tivemos para, quando chegar ao término da existência, termos condições de não ter tudo que queria, mas ter resignação para enfrentar as dificuldades que estão programadas. Todos nós somos espíritos que lutamos
contra nós mesmos nas maiores dificuldades. Sempre lembro a mensagem que Khalil Gibran Khalil, um poeta libanês, né, ele falou assim: o divino mandou amar os inimigos. Obedeci. Comecei a amar a mim mesmo. Porque não existe maior inimigo da minha alegria, da minha felicidade, do meu progresso moral do que eu mesmo. Emmanuel em nenhum momento coloca aqui a culpa em terceiros, é sempre responsabilidade nossa. Né? E ele continua: a desilusão amarga, a dificuldade complica, a ingratidão dói, a maldade fere. A desilusão amarga. A desilusão é aquilo, quando você coloca todas as tuas fichas em determinada pessoa ou determinada situação. E quando você não vê aquilo sendo concluído do jeito que você almeja, desce amargando mesmo. Por quê? Porque a gente não guarda uma reserva de amparo para compreender que não era o momento de alcançarmos aquele objetivo. A gente não coloca nenhuma reserva. A gente gasta toda a nossa energia, muitas das vezes, na obtenção de um emprego, num concurso público, numa prova que queremos fazer, que desejamos obter algum resultado imediato, gastamos as nossas energias de forma acentuada. E quando não almejamos a conclusão daquilo que desejávamos, sentimos a amargura da desilusão. E uma outra palavra aqui que Emmanuel coloca, que eu tenho refletido muito sobre ela: a ingratidão dói. E uma vez, conversando com um grupo de amigos, uma amiga falou assim: nós somos muito ingratos com Deus. Eu falei assim, na brincadeira, né? Eu falei assim: olha, é muita prepotência do Evaldo achar que Evaldo vai fazer alguma coisa que se caracterize como ingratidão para com Deus. Deus, lembrando lá, a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, que é Deus, é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Inteligência suprema. Tenho a mínima ideia do que seja isso. Tenho a mínima ideia. Para mim, alguém que já fez uma faculdade, fez um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, para mim aquilo dali é inteligência absurda, que eu não tenho nem a mínima condição de avaliar. Agora, inteligência suprema não tenho noção do que seja. Causa primária de todas as coisas. Gente, não dá para o homem fazer alguma coisa que possa magoar Deus. Mágoa é um sentimento do homem. Gratidão é um sentimento do homem e não de Deus. Então, quando ele coloca que a ingratidão dói, é por quê? Porque eu, na minha dificuldade, na minha inferioridade, eu quero que o bem que eu faço a alguém, a pessoa seja grata a mim. Eu cobro isso. Eu cobro essa gratidão. E quando a pessoa não tem condições de devolver a ação com gratidão, eu sofro pela atitude da pessoa. Agora, eu garanto que não é a ação da pessoa, que a terminologia usa de ingratidão, que é o maior responsável pela dor que eu vou sentir. O maior responsável sou eu. Porque Jesus manda eu dar com a esquerda assim que a direita saiba. Convidar para a festa aquele que não pode devolver o convite. Jesus já me dá o antídoto para que eu não sofra ingratidão. Ou seja, que eu não espere do meu próximo nenhum retorno de gratidão pelo bem que eu fiz a ele. Porque algum de nós chega na casa espírita que nós frequentamos, ou no templo religioso que participamos, e a gente fala assim: olha, eu estou sendo grato à espiritualidade que me auxilia, vindo aqui. Alguém fala isso? Não. Porque os nossos benfeitores não esperam a atitude de gratidão. Eu acho interessante que uma vez eu estava refletindo sobre a questão do agradecimento, né? Que é necessário, é lógico, até por educação. E eu estava, assim, um amigo tinha me beneficiado e eu poxa, muito obrigado, valeu mesmo, muito obrigado. Pô, tu é um amigão, tu mora aqui, ó, tu mora aqui, no fundo do meu coração, guardadinho, nada vai tirar você daqui. E aí eu reproduzindo aquele agradecimento permanente, e aí o meu mentor, meu protetor falou assim: você é tão orgulhoso, mas tão orgulhoso que não quer dever favor a ninguém. Por isso que tu agradece tanto.
E eu escutei aquilo, eu levei um susto danado, que eu falei assim, gente, não é que é verdade, que eu sou mesmo? Aí eu mentalmente perguntei, então como é que eu vou fazer? A pessoa me beneficia, eu agradeço a pessoa. Ele falou, já agradeceu. Agora, se coloque em condições de que se alguém também precisar de você, você auxilie o outro. A melhor forma de agradecer um bem recebido é reproduzir esse bem para quem estiver necessitado de auxílio. Ao invés de ficar repetindo várias vezes, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, para não dever o favor, já está pagando o favor que você recebeu, no teu entendimento, é você agradecer, ir adiante e atender a necessidade daquele que bate a sua porta, mediante a possibilidade de você atendê-lo. Então, a ingratidão só dói quando nós esperamos recompensa daqueles a quem servimos, tá bom? A maldade fere, essa sim. Aí é uma ação individual. Não é que aqui, Emmanuel está colocando aqui uma situação, ele está colocando como um sujeito indeterminado. Não sou eu que estou sendo aprimorado, não sou eu que estou tendo a luta, não sou eu que tenho a desilusão, a dificuldade, a ingratidão e a maldade. Não está falando que sou eu fazendo ou eu sofrendo a ação. Ele está dizendo que a situação é complicada. E nós convivemos no meio social onde a possibilidade disso acontecer é muito intensa. Então vai depender de cada um de nós como nós vamos encarar as situações que nos vemos vivenciando naquele momento. Então, quando ele diz que a maldade fere, tanto aquela que você sofre como aquela que você produz. Quando nós agimos intencionalmente prejudicando alguém, quando nós caímos em si, bate o arrependimento. Primeiro bate o remorso, né? A gente chora que nem um desesperado. Depois vem o arrependimento, que é o desejo da reformulação do nosso ato, de nós pedirmos desculpa pelo erro que nós cometemos de forma tão grosseira. Então, aqui, quando Emmanuel fala, ele está falando tanto para eu praticando, como eu sofrendo a ação daquilo que é indevida, tá bom? Aí ele vem aqui e fala, todavia, se abandonarmos o campo do coração por não sabermos levantar as mãos de novo no esforço persistente, os vermes do desânimo proliferarão precípites no centro de nossas mais caras esperanças. Gente, diante de todas as dificuldades que Emmanuel enumera para a gente nessa página, diante de todas as dificuldades que não estão registradas aqui, mas cada um de nós levando o nosso pensamento às questões íntimas que já vivenciamos ou que já produzimos, as coisas desagradáveis, seja conosco mesmo ou com o nosso próximo. Se a gente não levantar as mãos para o céu, pedindo ajuda à espiritualidade superior, para que nós possamos reformular nosso caminho, a gente vai ficar no charco das nossas próprias reminiscências. Sabe aquela história do minha culpa, minha máxima culpa, minha presente culpa? Sabe, o chicotinho no lombo aqui, que eu tenho que sofrer porque eu já fiz muito sofrer? Isso não resolve. É o falso silício que Kardec fala para nós no Evangelho segundo o Espiritismo. É o falso silício. Não é o fato de eu ficar rememorando os erros que eu pratiquei quando eu tinha 20 anos de idade que vai traduzir ou resolver as minhas ações de hoje. Não. Não é essa a proposta da doutrina espírita. A proposta da doutrina espírita é, diante da conscientização do erro cometido, é se comprometer a não reproduzir mais aquele erro e caminhar para frente. Andar adiante. Certa vez, desculpa, eu faço muita inserção com casos do Chico, porque é o que eu conheço algumas coisas da vida, da biografia do Chico, então gosto de dividir com os irmãos. Mas certa vez, Chico estava muito abatido, né? Ele estava com o glaucoma dele incomodando bastante, a angina também, que ele falava que eram as duas esposas dele, né? O glaucoma e a angina. E fora, assim, ainda os ataques que ele sofria dos próprios espíritas, né?
agressões, as dúvidas. Chico foi esbofeteado várias vezes. Quando ele recebia uma carta, a pessoa não acreditava que aquela carta era do seu parente e esbofeteava a cara do Chico. Tem até um caso que é muito comentado, que ele estava em Pedro Leopoldo, né? E lá ele trabalhava na fazenda Modelo e o patrão dele combinou com ele que ele não podia ficar atendendo as pessoas durante o expediente na fazenda Modelo. Ele era contratado para trabalhar. Então, ele aceitou a orientação, claro, e uma irmã chegou lá na fazenda, virou para o homem que estava na porteira, falou assim, o Chico está aí? Ele falou assim, tá não, senhora, Chico está lá no campo, lá vendo lá uma boiada lá no campo. A mulher voltou, foi para a cidade, chegou na cidade, o irmão do Chico, André Luiz, ele era sapateiro e tinha uma oficina na casa dele. E ele chegou lá e falou assim, ô André, o Chico tá aí? Aí o André falou assim, não, tá lá pra fazenda. Tá não, foi lá, ele não tava. Então veio lá com o Zé Cândido era o outro irmão do Chico, mais velho, e era correeiro, fazia sela, fazia bota, fazia bainha de faca, essas coisas tudo assim com couro. E chegou lá, a mulher perguntou pelo Zé Cândido, ele sempre tinha uma palavra amiga, né, para que a pessoa esperasse até a noite para a reunião do Luiz Gonzaga, e a mulher saiu de lá esbaforida, muito chateada, e chegando à noite, Chico estava atendendo as pessoas no Luiz Gonzaga, a mulher chega na porta e fala assim, bonito, né, seu Francisco? Vou lá na fazenda, você não tá. Vem aqui na casa de um irmão, você não tá. O outro irmão também não sabia de você. Eu tô precisando de um passe. Aí o Chico falou assim, minha irmã, aguarda quando eu terminar de atender, a mulher não esperou, ele acabou de falar, tacou a mão na cara do Chico. Tu levanta daí agora e vai me dar um passe, seu sem vergonha. Chico, assustado com aquilo, levantou, foi para a cozinha para tomar uma água, para se refazer. Aí Emmanuel apareceu na frente dele, e Emmanuel falou assim, o que é? Ele disse, Emmanuel, você não viu? A mulher entrou aí, descontrolada, me deu um tapa na cara. Você não acha que eu estou certo? Ainda quer que eu dê um passe nela? Você não acha que eu estou certo? Emmanuel falou assim, você está certo, mas ela tem a necessidade. Vai lá e dá um passe nela. Quem de nós encararia essa situação com naturalidade e iria lá e entrar em prece, em harmonia, para poder aplicar o passe numa irmã que estava completamente desajustada? Então é isso que Emmanuel está falando para a gente aqui. Ele está falando para a gente aqui que as dificuldades aumentarão uma vez que eu coloque maior dificuldade diante da minha necessidade. Tem pessoas que acordam de manhã, né? Estou com uma dor de cabeça enjoada, toca o telefone e atende, aí alguém fala assim, poxa, eu estou passando por uma dificuldade, Evaldo. Olha, tu não sabe de nada, cara. Acordei hoje com uma dor de cabeça que não me larga. Essa dor de cabeça, olha, já são 11 horas da manhã, acordei 6h30 com dor de cabeça e estou com dor de cabeça até hoje. É um sofrimento danado que eu estou passando, tu não tem noção. A pessoa ligou para mim para pedir a minha ajuda, o meu ouvido emprestado para desabafar, e eu não deixei, eu coloquei as minhas dores à frente de tudo. À frente de tudo. Aí quando terminou a ligação, o que aconteceu? A minha dor de cabeça aumentou. Por quê? Porque era a oportunidade que a espiritualidade estava me dando de ouvir a necessidade do meu semelhante, do meu próximo, e eu buscar um equilíbrio, uma harmonização íntima, e com isso eu iria me libertar daquela dificuldade que eu estava passando naquele momento. Mas eu não dei atenção, é como diz Emmanuel aqui, o desânimo proliferarão precípites no centro das nossas mais caras esperanças. As oportunidades aparecem para o nosso equilíbrio, mas eu quero chorar muito mais do que ajudar. Eu tropecei e caí, o meu joelho desconjuntou, feriu, sofreu. Eu fico lá chorando, porque o plano espiritual não me ajuda, porque os benfeitores estão vendo que eu trabalho muito na casa espírita e mesmo assim me deixa esses problemas acontecerem. Isso aí é chantagem. Isso aí é escambo, é troca. Não, não é isso que é a proposta do Evangelho, não é a proposta de Paulo, não. Está com a mão cansada, o joelho desconjuntado, levanta e serve.
vai atender a necessidade do teu próximo. É para isso que nós temos o conhecimento que a doutrina nos oferece. E Emmanuel continua. E se não quisermos marchar de joelhos desconjuntados, é possível sejamos retidos pela sombra de falsos refúgios durante séculos consecutivos. Se eu não quiser entender que as dificuldades que surgem na minha existência física atual, elas têm como objetivo me auxiliar a entender que eu devo me equilibrar novamente em harmonia, corpo, perispírito e espírito, eu vou continuar sempre na ociosidade. Eu vou continuar sempre, se eu não me engano, é 721, gente, eu não tenho certeza não, mas que os espíritos dizem a Kardec que nós insistimos em ficar na ociosidade perniciosa. Ociosidade perniciosa. Ou seja, nós queremos ficar na rede balançando com água de coco e o mundo que acaba em barranco para morrer encostado, porque eu não tenho que resolver tudo para todos. Realmente eu não vou conseguir resolver tudo para todos, mas a tarefa que me compete, a necessidade que surge à minha porta, é porque a espiritualidade compreende, entende, acredita que eu vou dar conta. Agora, diante das dificuldades que eu enfrento, e cada um enfrenta as suas, não tem aqui como medir quem é maior, quem é menor. Isso daí é impossível a gente fazer essa capacidade de medição. Por quê? Porque somos individualidades. Cada um de nós encara as dificuldades da forma que consegue, que compreende. Né? Nós aprendemos ao longo dessa trajetória da doutrina, na minha casa de origem falava muito essa frase, a dificuldade cada um faz do tamanho que quer. Duas pessoas chovendo torrencialmente, os dois indo para a igreja. O espírita diz que a espiritualidade sabe da necessidade dele, ele não precisa pegar aquela chuva para ir para a casa espírita cumprir com seu compromisso. O outro irmão, independente da religião dele, fala assim, não, o meu compromisso é ir lá, eu me comprometi a estar lá, então, molhado, eu vou chegar. Então, todos nós temos a possibilidade de avaliar no nosso íntimo o que são dores e quais são as dores que realmente me impedirão a tarefa no bem e quais as dores que me impulsionarão para a tarefa do bem. Porque, como diz Francisco de Assis, lembrado nesse mês de outubro, com muita alegria, junto com o nosso codificador, né, é dando que se recebe, é amando que somos amados, é perdoando que somos perdoados. Então, todos nós temos a oportunidade da escolha, pois dificuldade todos nós teremos, cada um a seu nível. Cada um a seu nível. Podemos ter uma condição financeira estável, equilibrada, mas podemos ter uma condição emocional completamente desregrada. Então, não podemos avaliar qual é o maior problema, qual é o maior dor, mas todos nós podemos entender que é pelo trabalho no bem, a prática da caridade fraterna é que vai fazer com que caminhemos para frente e para o alto, como é a proposta do Evangelho de Jesus. Chega de viver na ociosidade, ou então, como diz Emmanuel, chega de viver em falsos refúgios durante séculos consecutivos. Essa existência, é esse momento, gente. É agora que nós temos que nos unir ao Evangelho de Jesus, à doutrina espírita, para a prática do bem, do amor e da caridade fraterna, mas dentro das minhas maiores possibilidades. E Kardec pergunta aos benfeitores, qual o limite do bem? E os benfeitores respondem, o limite das suas forças, porque são individuais. Não estamos impedidos de chorar pelas dores que passamos. Pelo contrário, a doutrina diz que o choro é justo. Agora, eu não tenho o direito de estagnar diante de uma dor, diante de uma saudade, diante de um sofrimento que eu esteja enfrentando. Eu tenho que entender que a minha tarefa é levantar, mesmo com os joelhos juntados e as mãos cansadas, levantar e servir. Cada um de nós podemos e devemos servir. Para finalizar, em relação a joelhos conjuntados e mãos cansadas, vem à minha mente a lição número 30 do livro Boa Nova, que trata, Humberto de Campos traz para nós, a história de Maria de Nazaré.
A cristandade comemora agora, dia 12 de outubro, não o Dia das Crianças, mas o dia de Nossa Senhora, padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, né? Na pessoa de Maria de Nazaré, mãe da humanidade. E na sua casinha de Éfesos, no alto do morro, ela via ao longe o mar Mediterrâneo e cada noite, cada dia ao entardecer, ela sentava-se à porta do seu casebre, que era uma trilha de passagem de quem vinha de Éfeso e ia para o Mediterrâneo, ou de lá vinha para Éfesos, e ela ficava ali cantando as cantigas hebraicas, que tantas vezes cantou para o seu filho Jesus durante a sua infância, e sempre passava algum caravaneiro por ali e pedia a sua bênção, sentava, colocava suas dores, os seus sofrimentos, e Maria amorosamente amparava a cada um que ali aportava. E muitas das vezes ela estava lá dentro preparando o seu prato de sopa e alguém chamava: Mãe Santíssima, acode-me pelo amor de Deus. Ela largava a cuia lá de alimento, vinha ver o que era e inúmeras vezes deu o seu último alimento para aquele pedinte, sem sequer pensar que depois não teria um pão para ela, até que João viesse de Éfeso trazendo as provisões necessárias. E todas as vezes Maria tinha um olhar amoroso, uma frase de conforto e de renovação para aqueles que chegavam alquebrados pela vida. Busquemos ela. Busquemos Nossa Senhora no íntimo do nosso coração, por amor que temos a essa figura única de mulher e de mãe, para que ela acalme nossos corações, refrigere nossas almas, dê o lenitivo para as nossas dores, para que todos nós, mãe, nesse anoitecer, sintamos o teu olhar amoroso, as tuas palavras malviosas, dizendo ainda mais uma vez para cada um de nós: fazei tudo que meu filho mandar. E nós, mãe, estamos nos esforçando para te obedecer e seguir as palavras do Senhor Jesus. Ah, mãe, como ainda nos detemos diante de dores que sofremos, mas recorremos ao teu colo santificante, para que nos sintamos fortalecidos no desejo da nossa transformação íntima, no desejo de dominar as nossas más inclinações, para que possamos servir a Jesus na pessoa do nosso próximo. Abençoa-nos, mãe. Abençoa esse lar, o GECAL, que busca nos encaminhar para o caminho da luz, que é o Evangelho do teu Filho amado. Abençoa-nos, mãe, hoje e sempre, com as graças de Deus. Graças a Deus. Muito obrigado e que o Senhor Jesus nos abençoe hoje, amanhã e sempre. Beijo no coração de todos.